Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero mostrar 3 livros do Bernard Cornwell que contam também para a gente a trajetória do rei Arthur. Vocês já devem conhecer isso aqui, né? São 3 livros em que ele resgata essa história do rei Arthur e a importância desse ciclo de cavalaria, né? Desse período tão significativo na história da Inglaterra. Então, o primeiro volume é O Rei do Inverno. Essa trilogia se abre com este livro aqui, que é um espetáculo. Você começa a ler isso aqui, você fica tão envolvido na história, tão imerso nos acontecimentos, que parece que você está ali, vivenciando tudo aquilo. Isso aqui eu li já faz tempo, preciso reler. Aqui então, no volume 1, nós temos a mais fiel história de Arthur, do rei Arthur, narrada até hoje a partir de fatos novos, descobertas arqueológicas. Este romance, esse volume 1, retrata o maior de todos os heróis como um poderoso guerreiro que luta contra os saxões para manter unida a Britânia. No século V, após a saída dos romanos, um general poderoso que durante sua vida jamais reinou. Foi coroado só muitos anos após sua morte, depois que sua história foi contada e reinventada por menestréis e escritores ao longo dos últimos 15 séculos. Neste livro, Cornwell, o leitor descobre um novo Arthur e muitos detalhes absolutamente novos sobre sua época e os personagens mais marcantes em sua vida, como Merlin, Guinevere, Lancelot e Morgana. Um clássico moderno inspirado em uma das maiores histórias já escritas. É, assim, essa coleção aqui, né, essa trilogia, é publicada pela Record e a tradução do Alves Calado. Tem uma edição nova, esse que eu estou mostrando aqui é de 2013, que vem numa caixa muito bonita. Se você tem vontade de ler algo assim que te envolve, gosta de cavalaria, dessas histórias, leiam esses livros aqui. Então, olha, Arthur, meu rei, ao longo de séculos transformou-se no maior de todos os heróis da literatura e num dos personagens míticos mais presentes em nosso imaginário. Mas depois de muitas versões de suas aventuras, sua verdadeira história perdeu-se nas brumas do tempo. Quem foi na verdade o homem Arthur? Onde foi o seu reino? Existiram mesmo os cavaleiros da Távola Redonda? Em que época ele viveu? Que inimigos combateu? Para que Deus enviou suas preces? Que mulheres realmente amou? Eu mostrei na semana passada As Brumas de Avalon, todo o ciclo, que resgata pelo olhar das mulheres a história do Arthur. Aqui o Bernard Cornwell vai trazer já um olhar mais histórico, arqueológico de toda essa epopeia. Apaixonado desde a infância pelas aventuras de Arthur e seus cavaleiros, Bernard Cornwell, o escritor, resolveu pesquisar a figura histórica desse herói, a partir de recentes descobertas arqueológicas. Criou a mais emocionante saga protagonizada pelo imortal personagem, As Crônicas de Arthur, que se inicia neste romance aqui, O Rei do Inverno. Arthur, na verdade, nunca foi rei. Era sim o filho bastardo do rei Uther, que se transformou no principal líder militar britânico no século V. Após a saída dos romanos da ilha, a Britânia viveu um período conturbado, durante o qual seus habitantes lutavam pela posse da terra de seus ancestrais contra os invasores saxões. Uma época também em que os velhos deuses tribais dos druidas resistiam ao domínio dos cristãos e procuravam recuperar o prestígio e o poder perdidos durante a ocupação romana. Numa terra dividida entre diferentes senhores feudais e seus respectivos interesses e ameaça pela invasão dos bárbaros, Arthur emerge como um guerreiro corajoso e poderoso, capaz de inspirar lealdade e unir o país. Uma personalidade complexa impelida por honra, dever e paixão, que nos é apresentada de uma maneira jamais vista. Um romance que já nasce como a melhor versão da lenda de Arthur escrita em muitos anos. Uma história que vai ser recontada inúmeras vezes por bardos modernos em todos os cantos do mundo. Nesse volume 1, do primeiro da trilogia, né, O Rei do Inverno, nós temos aqui um dos mais importantes
autores britânicos da atualidade, o Bernard Cornwell, trazendo para nós essa história de paixão, luta, coragem e beleza. Volume 1, então, O Rei do Inverno. Volume 2, O Inimigo de Deus. É o segundo volume dessa aclamada trilogia, né? Com base em fatos novos, como eu falei, descobertas arqueológicas, o Bernard Cornwell vai retratar aqui a luta, né, desse guerreiro, o Arthur, contra os saxões para manter unida a Britânia no século V, após a saída dos romanos. Inimigo de Deus, o país está unido e pronto para expulsar de uma vez os invasores saxões. Mas se por um lado está unificado politicamente, por outro a luta entre as religiões ancestrais e o cristianismo divide o povo. Então isso vai marcar muito presença aqui, né? A luta entre as religiões antigas e o cristianismo, né? Diante da propagação da nova fé, Merlin, o mago, empreende uma busca pelo caldeirão sagrado, objeto mágico poderoso, capaz de trazer de volta os antigos deuses e aniquilar os saxões e os cristãos. Ao longo desta jornada, ele é acompanhado pelo guerreiro Derfil, por lugares distantes e perigosos, onde acontecem aventuras inesquecíveis. Muito interessante esse volume 2 também. Você mergulha na história e não sai mais. Volume 3, Excalibur. Terceiro volume, então, desta saga. Aqui nós vamos encontrar, né, os momentos finais dessa trajetória. E nesse último momento aqui, a Britânia está mergulhada em trevas profundas. O rei Mordred governa com mão de ferro e Arthur, separado de Guinevere, após ser traído por ela, vê seus sonhos de paz desmoronarem. Em sua eterna luta para unir todo o reino, Arthur enfrenta inimigos poderosos e inesperados. Os antigos deuses britânicos que poderão ser combatidos apenas com a conversão de Arthur ao cristianismo. Um conflito que tem seu clímax na Batalha do Mini-de-Badon, um combate memorável que originou as lendas em torno de Arthur que chegaram até os nossos dias. Aqui, então, os leitores, nesse último volume, têm uma nitidez espantosa diante desse mundo de guerras e tragédias aí da Britânia do século V. É a história, então, de um homem que luta por seus ideais em uma era brutal, prejudicado por suspeitas e magias do passado, rodeado por intrigas e que depende apenas de sua habilidade na guerra e do talento para a liderança. Esse último romance é empolgante e revela fatos históricos sobre Arthur e seu mundo imortalizados, então, em tantas outras novelas de cavalaria que resgatam, né, as aventuras deste grande herói de todos os tempos que foi o Arthur. Então é isso, gente. Se você quer ler, como eu falei, a história do rei Arthur, pode começar lá pelo Ciclo de Avalon, as Brumas de Avalon, principalmente, e depois ou começa por aqui também. Bernard Cornwell nos mergulha nessa história empolgante, envolvente, e que parece que você não quer parar de ler, né? Você está aqui dentro desses acontecimentos com muita riqueza de detalhes, né? E vivendo intensamente essas batalhas aí da Britânia, desse período de lutas, né? Não só políticas, mas também religiosas. Fica a dica, então, para vocês, para quem gosta de novela de cavalaria, a trilogia do Bernard Cornwell sobre as Crônicas de Arthur. As Crônicas de Arthur é a trilogia. Os volumes são: volume 1, O Rei do Inverno; volume 2, O Inimigo de Deus; e volume 3, As Crônicas de Arthur, Excalibur. Um abraço e até mais.